Olá a todos. Espero que não tenham insónia como eu. Embora tudo tem as suas vantagens, ou eventualmente de outra forma podemos sempre tirar o melhor partido de tudo. Porque a estas horas o silêncio é maior e podemos ter menos estímulos. Aliás, vivemos numa sociedade tão cheia de estímulos. Às vezes faço a experiência de... E é interessante tentar reduzir os estímulos todos. Fecho as janelas, ponho a luz, tiro a luz, fica tudo na escuridão. E é interessante que, por ausência dos estímulos maiores ou mais frequentes, fica a perceber, torno mais sensível a outros ruídos mais leves, mas há sempre ruídos porque há sempre vida e a vida é ruidosa por excelência. E hoje tinha-me proposto falar sobre a questão da democracia, nomeadamente do Sr. André Ventura. Acho que é um indivíduo inteligente que está a jogar de forma demagógica e deplorável com os sentimentos das pessoas. Haveria muitos exemplos, mas este aqui é flagrante quando ele diz a propósito da Joacir, do livro, que ela pode ir para o seu país, obviamente entendido isto a propósito da questão da devolução de obras de arte a Angola, aos países africanos, melhor dizendo. Obviamente, do ponto de vista literal, ficamos a saber que ela é deputada, então não é suposto mandá-la para lá. Não? Mas mesmo admitindo, aliás, como qualquer ser humano, não é? Ela é portuguesa, é deputada, tem todo o direito de ficar cá. Tanto como o Sr. André Ventura. Mas independentemente disso, se entendermos que foi uma piada, como ele diz, um gesto de humor, o mau gosto é naturalmente. Penso que esse é o objetivo. Por outro lado, ficaria a questão da ambiguidade e da responsabilidade. Ou seja, um deputado que é visto, ouvido por muitas pessoas, especialmente tendo em conta agora que o Chega cresceu para 6%, está quase a apanhar o PCP. Tem que ter cuidado com estas frases porque podem ser sempre mal interpretadas e ele sabe que vão ser mal interpretadas. O que está dito, está dito. E há pessoas que vão entender aquilo literalmente, mesmo admitindo, enfim, que foi uma piada de mau gosto. Ou seja, ele não é dono da última interpretação das coisas e devia ter consciência que, quando se diz uma coisa, as pessoas vão, a frase fica solta no mundo e há frases que são sensíveis sobre temas sensíveis, que tocam o racismo, a questão do estrangeiro, a questão do diferente, tendo em conta que a gaguez da senhora, etc. E vão incendiar pessoas e incendiar conceitos. Agora estou obviamente a utilizar uma metáfora, mas pronto, são frases perigosas. E a postura de Estado deve permitir um mínimo de ambiguidades. E ele devia ter isso. O problema é se perversamente sabe disso, então utiliza uma duplicidade perversa, não é? Que é a minha convicção. Ou seja, por um lado diz é o humor, mas por outro lado sabe que tipo de reações, que tipo de clientela, que tipo de emoções esta frase vai despertar. Agora, quando eu digo que o senhor não é um néscio, é porque ele fala de forma nécia, na minha opinião, mas para uma clientela que, quer dizer, independentemente das sondagens, muitas vezes entre o néscio e ao ver as coisas de forma simplificada, não é? Ao ver as coisas com ressentimento. Ou a má informação, não é? De que todo o demagogo e quem simplifica as situações também se aproveita. E isto leva-me a pensar, tenho 53 anos de vida e no 25 de Abril tinha 8 anos. Mas espero que não chegue, enfim. Tão longe, se vou ser um velho
tendo nascido relativamente perto da ditadura, seria interessante se morresse em ditadura. Obviamente os ditadores raramente começam por dizer que são ditadores, vão com pezinhos de lã e conforme as circunstâncias vão avançando. Aliás, os futuros ditadores assumem sempre uma forma benigna, no sentido que vão pôr ordem nisto, que vão restaurar a segurança. Mas o grande problema é que o restaurar dessa segurança é feito a um nível policial e com restrição de direitos. E mais uma vez aproximo do tema que queria falar, ou seja, merecemos a democracia, o ser humano é feito para a democracia, porque aparentemente é notório que as pessoas ou afirmam querer ser livres de forma libertária e excessiva ou têm dificuldades em gerir essa liberdade. Porque a liberdade é o pináculo das coisas. Mas antes há que ter responsabilidade, há que ter informação, há que ter sentido da comunidade, há que ter esforço, há que estudar. E realmente reconheço que, por exemplo, estudar não é fácil. Não é fácil, as pessoas têm pouco tempo, levam vidas difíceis. Há um conjunto de instâncias e de pessoas que querem capturar essa atenção de forma lucrativa. E esse arranque ótimo para gostar do estudo, por vezes é muito difícil. E digo aqui, de forma que eventualmente poderão julgar imperativa, que o estudo é uma das grandes condições da felicidade humana, ou pelo menos, no meu caso, de minorar a infelicidade, porque estudar permite compreender. E compreender, dentro das limitações humanas, é realmente um prazer. E é também um conjunto de possibilidades, logo é poder, não é? Eu conheço, eu tenho mais possibilidades de agir. E mesmo que não consiga resolver a tragédia humana ou a tragédia da minha vida, pelo menos consigo compreendê-la e nesse sentido deixa de ser apenas a minha tragédia, já falámos nisso, e passa a ser a tragédia da condição humana. E se eu perceber que não sou o único a ter uma vida trágica, que a tragédia da condição humana é vulgar, e eventualmente mais vale ter consciência que temos uma vida trágica do que não ter. Ora bem, isto é muito nietzscheano. Essa consciência permite-nos perceber que não estamos sozinhos, que as coisas são mesmo assim e que a própria noção de tragédia é muito relativa. Por muito que tenha respeito por a tristeza do mundo e por a minha, obviamente acredito e já vi situações extremas que se passarmos fome, a tragédia é outra. Se estivermos presos ou num campo de concentração, a tragédia é outra. Ou melhor, outros níveis de tragédia se sobrepõem, não é? Eu posso querer tudo no mundo, posso querer amor, poder, dinheiro, sexo, mas se me permitem um exemplo tremendo, se me estiverem a afogar, o que eu quero é ar, simplesmente. A coisa mais vulgar e ordinária, no sentido do comum que existe ar. E depois, obviamente, pensarei nestas coisas. E o ser humano é assim. À medida que vamos satisfazendo necessidades, vamos precisando de outras coisas. E é comum isso. Aceitável. Vemos sociologicamente o exemplo da China. As pessoas, primeiro, no governo chinês, sendo uma ditadura, satisfeza os aspectos da fome, os aspectos de carências mais óbvias e depois, agora que eles têm tais aspectos satisfeitos, especialmente agora com a questão do coronavírus, vão pedir, obviamente, outros direitos, já têm a barriga cheia, depois de ter a barriga cheia, deixamos de pensar com a barriga, passamos a pensar mais acima com a cabeça, não é? Aliás, não digam vírus da China só porque, embora ele tenha vindo da China, não é? Porque o grande problema é que, e se virem Al Jazeera e canais asiáticos, é importante, especialmente em pessoas menos sofisticadas, ou menos informadas, pronto, que não se passa a associar o mal do vírus ao mal dos chineses.
Como se os chineses, enfim, obviamente não fazem nenhum mal. Mas a questão é que se o vírus é nefasto, os chineses em si, como povo, não são nefastos. Nenhum povo é particularmente nefasto ou particularmente benigno. Somos todos seres humanos e depois dependem das circunstâncias. Todos os governos ou pessoas, quando têm poder, podem e fazem em geral mal, que o poder é difícil de gerir. E as tentações de poder, não é? Tivemos a Alemanha com a tragédia do nazismo. A filosofia, particularmente, o pensamento, falou e fala alemão, com o risco de estar a ser injusto, com o meu desconhecimento de outras culturas, nomeadamente a asiática e africana, mas o pensamento, aquilo que entendemos como pensamento europeu, fala alemão no sentido da sua excelência cultural. E sem pensar demais, qualquer seleção errónea, mas justamente sem pensar demais, os nomes que de forma repentista e honesta me vêm à cabeça: Nietzsche, Freud, Marx, não é verdade que são fundamentais, nem que seja pela réplica que lhes podemos fazer, para a construção do pensamento ocidental. Podem-me acusar de europeísmo, mas ainda assim, se pensar que, mais uma vez, e voltamos sempre às grandes questões, a importância da democracia, que é também uma realidade grega, logo europeia, desde o seu início, no mundo clássico, há milhares de anos atrás. Mas esse espaço europeu onde florescem as ideias e floresce a democracia, as coisas estão associadas. Se eu quero debate, se eu quero pensamento, tenho que trazer a maior parte das pessoas para esse espaço de debate. Isso pressupõe a democracia. Ou seja, permite aos cidadãos, como na Grécia clássica, na Ágora, discutir os temas. Permite ao pensamento discutir-se, aos cientistas, aos políticos. E em função dessa discussão, ter a consciência que ninguém é proprietário da verdade do ponto de vista científico. E por outro lado, se existir um único proprietário, ele começará a defender os seus interesses e não os da cidade. Isto no mundo grego, das cidades-estados, mas do país, desse espaço democrático de convívio. E nem que seja para denunciar as asneiras, eu costumo dizer. Que, às vezes só penso, não digo. Que é importante dizer asneiras para podermos discuti-las. Porque senão arriscamos a não saber que são asneiras, não é? Especialmente quando somos nós que as dizemos, porque e o nós, o outro também é o outro é também um outro para nós e é ao mesmo tempo, ou seja, existe um jogo simétrico. Eu sou o outro para o outro e o outro é o outro para mim. E, portanto, essa possibilidade de dizer asneiras é importante não só do ponto de vista formal, para poderem ser contestadas, o que se diz em direito, a contra-argumentação, mas muitas vezes, como diz o aforismo, em causa própria, não conseguimos ser muitas vezes tão lúcidos como desejaríamos, não? E nesse sentido dizemos asneiras porque muitas vezes temos dificuldade quando as coisas nos dizem respeito, nos tocam profundamente. Temos dificuldade em ser lúcidos, não é? Como aquela história do juiz que não pode julgar num caso em que esteja ligado emocionalmente, não é? Ou que não poderíamos permitir que fossem os ofendidos a julgar os criminosos, porque provavelmente queriam vingar-se, não é? Da mesma forma, quando estamos ligados a certos assuntos, emocionalmente é difícil ser lúcidos, porque existe obviamente a questão do que falámos num vídeo anterior do desejo, não é? Quando eu desejo alguma coisa, a minha lucidez fica afetada ou tenho outra forma de lucidez, não é? A lucidez do desejo. E realmente, se no episódio anterior falámos da lucidez do desejo, aqui também posso falar do caráter, como dizer,
não menos positivo do desejo. É importante desejar, mas por um lado, quando pomos o desejo à frente de tudo, arriscamos uma perspectiva suicidária, no sentido em que o desejo pode devorar-nos e podemos devorar os objetos do nosso desejo e depois o preço disso é realmente a solidão, não é? Mas é impossível viver uma vida sem desejo, não é desejável. Por vezes, quando estive em depressão profunda, tenho saudades porque era um tempo em que... Saudades cobardes, diria. Porque era um tempo em que não se desejava, que eu não desejava, não é? E nesse sentido, quando não se deseja, há uma certa paz. Que é no fundo uma morte em vida, não é? Mas porque o desejo é cruel no sentido, ajuda-nos a dar um sentido à vida, não é? É importante e talvez seja, independentemente daquilo que acreditamos, essa relação desejante ser o que dá sentido à vida, mas independentemente de tudo isso, é difícil porque primeiro lutamos para querer o que desejamos e depois lutamos para manter o que desejamos, não é? E isso é difícil, embora a luta também nos permite viver, não é verdade? Por outro lado, o desejo implica sempre a possibilidade de dor, não é? Ou seja, posso fracassar. Mas costumo dizer quanto a isso que mais vale, de uma perspectiva que é discutível sempre, tentar tudo e aceitar o falhanço, mas pelo menos tentamos tudo. O que nos pode deixar mortos e vazios, não é? Porque quando queremos alguma coisa, dizemos: eu fiz tudo por isto, eu fiz tudo o que era humanamente possível, nunca se faz tudo. Mas... E pronto, e agora não consegui, ou não sei se vou conseguir, isso também é uma tortura, porque por vezes o pior que podemos ter é... A pior tortura que podemos ter é a esperança. E não vou conseguir. Mas tentei tudo. Mas a sensação de vazio é muito grande, porque é como se chegássemos ao alto de uma montanha e tudo o que tentamos permite-nos ver a paisagem. Quando se chega ao alto da montanha, resta-nos atirar-nos lá para baixo, não é? Porque, meu Deus, eu tentei tudo e não consegui. Cheguei ao limite das minhas possibilidades e não consegui. E o que é que eu vou fazer agora? É como se todo esse investimento naquilo que desejamos voltasse e nos... Aquela história do cuspe que nos bate na cara, não é? Voltasse e fosse um comboio que nos atropela. Porque ao não obter o que desejamos, todo esse investimento, não no sentido meramente económico e frio, mas investimento afetivo, fosse devolvido. Fosse recusado pelas circunstâncias, pelo destino, pelo nosso ideal, ou pelas pessoas que queremos e desejamos, independentemente do contexto desse desejo. E é uma sensação de atropelamento, de perplexidade, não é? Como aquela história, com o meu respeito por os perus, passa um caminhão por cima do peru. E se ele viver uns segundos, fogo, o que é que me aconteceu se os perus pudessem dizer fogo? Não? E ficamos perfeitamente atarantados, não é? Ou como uma onda que na praia nos devolve à areia. Mas isto tudo para falar sobre a questão de merecermos a democracia, não é? Acho que muitas vezes, e mesmo em pessoas inteligentes, eu vejo isso. E talvez eu também, fazendo uma crítica à minha pessoa, seja demasiado ousado, mas as pessoas têm medo da liberdade. E nesse sentido desejam ser conduzidas, mesmo aquelas que estão sempre a gritar que não querem ser controladas. E muitas vezes, ou que nos acusam de controle, não é? E muitas vezes são essas próprias pessoas que também querem controlar, mas tudo bem. A vida não é fácil. Nada mesmo.
E essa questão do medo da liberdade, do medo da solidão, que é uma projeção do sentimento de orfandade, ou seja, é um bocado a questão do começo da história, do ponto de vista bíblico, com Adão e Eva, não é? Eles são expulsos do paraíso, onde não existe tempo, e têm que atuar na história. E, como já vimos, atuar pressupõe esse mesmo possibilidade de dor, de fracasso na decorrência da história, não é? A história da dor, que é também a história humana, só acaba quando o ser humano deixar de agir, deixar de desejar. Nesse sentido, a história da vida é também a história do desejo. E da nossa vida pessoal, não é? Que o desejo é muito recuado, não é? É verdade que em clínica é difícil recuar, pronto, se pensarmos na relação do ponto de vista ontológico mais antiga, provavelmente do filho com a mãe, do contacto com o corpo da mãe, com o seio, não é? Isso é a famosa literatura sobre a questão. Ter sido amamentado ou não e que tipo de neurose gera o facto de não ter sido amamentado, não é? Por acaso, enfim, posso dizer aqui que ninguém nos ouça, não há, obviamente, estou a brincar, não há motivo nenhum para embaraço, não fui amamentado antes de forma natural. E se isso me provocou algum tipo de trauma, e atenção que os traumas, isto não é uma coisa evidente, há muitas variáveis, não podemos pensar em termos de manuais que isto é um algoritmo passivo, ou seja, este efeito provoca aquele. Há sempre um contexto que é maior que uma situação específica em clínica que pode causar um determinado trauma. Preciso ver o seu contexto. Porque indivíduos diferentes reagem, e todos somos diferentes, reagem de forma diferente a situações diferentes. Daí a questão, duas questões que aparecem na psicanálise. Por outro lado, a questão da psicanálise interminável, não é? Ou seja, quando é que devemos deixar de fazer psicanálise, não é? Do ponto de vista da sexualidade, a psicanálise, o princípio da realidade, acontece quando chegamos à genitalidade, não é? Mas Freud, nos três ensaios, também diz que a sexualidade não tem nenhum objeto natural. E realmente, se pensarmos na sexualidade, é um comportamento muito diversificado, ou seja, cruza tudo, cruza a biologia, cruza a cultura, cruza a psicologia, cruza o onírico, cruza as fantasias, não é? Pelo menos uma sexualidade que eu diria de excelência, ou seja, quanto mais fantasias ou pessoas podemos levar para a cama. Enfim, independentemente de ser da cama, eu não diria que como dizer, pessoas necessariamente reais, não é? Mas as pessoas estão sempre na nossa cabeça. E realmente até as que vão surgir estão na nossa cabeça em termos de idealizarmos alguém. Independentemente dessa pessoa aparecer. Então, essas pessoas trazemos da nossa cabeça para a cama, que são os nossos antigos parceiros, as pessoas que conhecemos de forma mais ou menos íntima, até os nossos pais, no sentido de são os nossos primeiros modelos de afeto ou desejo, conforme estamos na situação do Édipo. Ou Eletra, no fundo, a atração infantil pelo progenitor, que não é uma sexualidade de forma adulta e organizada, e muitas vezes certas visões mais populistas de Freud e deploráveis jogam nisso, não é a sexualidade infantil. Não é uma sexualidade genitalmente organizada. Não é? Portanto, não se pode comparar a sexualidade de uma criança com a sexualidade de um adulto. E, portanto, depois, todas essas pessoas e do fundo e do contexto cultural que vive a sexualidade torna ainda mais complexa. E em pequenos aspectos, como tendo em conta esse caráter enigmático da sexualidade, embora já tanta gente a falar, não é? E aqueles receios, sou normal, não sou normal, isto é próprio, não sou próprio,
sou um ganda tarado, não, sou um ganda inibido. O que vos poderia aconselhar sobre isso é, segundo a confiança que temos com o parceiro, e atenção que podemos ter sexo com pessoas que até não gostamos, mas se existe o mínimo de simpatia, tentar falar as coisas. E porquê? Se existem coisas que nos inibem, ou se temos fantasias que nos inibem, não estamos sozinhos nisso. O parceiro provavelmente também as tem. E nesse aspecto, se falarmos, ele vai se sentir encorajado a falar. E nesse aspecto, vamos ganhar os dois, ficamos a saber mais um sobre o outro, não é? E eventualmente poderá existir uma maior intimidade, porque podem existir aspectos de fantasias que possam ser partilhadas com prazer mútuo. E o prazer mútuo é sempre importante na sexualidade, não é? Embora eu, à medida que vou envelhecendo e gostaria de acreditar que a minha sexualidade se pacifica, ou melhor, ou adquire alguma qualidade, cada vez vejo mais, independentemente do prazer, a sexualidade como um meio de comunicação, não? De afeto e também de prazer físico, mas prazer psicológico, prazer moral, prazer simbólico, etc., cultural. E essa capacidade de afeto, de comunicação, a um nível mais sofisticado, traduz-se nos pequenos gestos, até que não têm que ser fortemente enfáticos ou orgásticos para demonstrar o carinho e o sentido de pertença que tenho com essa pessoa. Até muitas vezes basta um simples toque, por mais leve que seja, para indesejavelmente demonstrar ao outro, nem sempre é assim, pode ser fortemente intrusivo, o carinho e o desejo e a atenção, não é? Eu toco-te porque gosto de ti, eu toco-te porque tenho atenção. E aí todo um jogo do corpo, de olhares, etc. Embora por vezes no sentido trágico, quando não existe essa reciprocidade, quando o amor acaba e quando eventualmente ou não estamos dispostos ao próximo amor. Um pouco como a metáfora do holandês voador, do navio, que é também uma ópera, não é? O holandês voador está condenado. Era na sua vida não amaldiçoado um capitão de um navio particularmente cruel. Então é castigado pelos poderes divinos a vaguear eternamente pelos mares até encontrar uma mulher que o amasse, não? E o tipo, já parece a minha história, o tipo vagueia até que realmente encontra alguém que o ame e a maldição desaparece no sentido de deixar de ser um vagabundo errante. Justamente um desejo errante, um vagabundo errante que não encontra aplicação para o seu desejo, não é? E pensávamos aqui em termos de psicanálise uns investimentos libidinosos com o próprio eu, não é? Ou seja, quando o eu se deseja a si mesmo, surgem fenómenos muito pobres no sentido que eu chamaria em termos filosóficos a possibilidade de amar e sair de nós e voltar a nós, não é? Porque quando existe o investimento connosco, o que se chama narcisismo, ou a última análise, narcisismo maligno, por um lado parece uma coisa muito forte porque sentimos-nos seguros, não. Não temos o risco de investir em objetos de amor e desejos exteriores. Por outro lado é pobre porque, quer dizer, para que é que eu hei de ter uma relação comigo mesmo? Não é verdade? Que sentido é que isso tem? Porque o melhor de uma relação é justamente introduzir-me ao risco e à descoberta da novidade, não é? Mas descobrir, ter uma relação comigo mesmo é como um circuito fechado, não é? Não me enriquece. E há muitas pessoas inteligentes que têm como, e com todo o respeito para as sexualidades, mas também vou respeitar, comentar, como a questão de
ser gay, por exemplo, e desejar um corpo que é igual ao meu, quer dizer, perfeitamente, e é um direito, mas desejar a mesmidade acho que é empobrecedor, sinceramente. E, e pronto. Já amanhece e é mais um dia, fogo, mais um dia, caraças. Isto nunca mais acaba. Bem, não me refiro necessariamente ao vídeo, mas era tão bom por vezes pudéssemos pôr a vida em suspenso, não é? E acordar. Era um filme interessante, pôr a vida em suspenso e acordar quando achássemos que se pudéssemos assistir à vida, ver a vida e ter a vida em suspenso. A nossa, não é? Acordar no momento em que quiséssemos. Mas nestes assuntos do desejo eu temo sempre a liberdade, porque a liberdade, e gosto eu tanto da liberdade e acho necessária para a dignidade humana, mas a liberdade por vezes suscita tantos dilemas, ou seja, o que fazer, que acabamos por não fazer nada é a coisa errada, não é? Nesse sentido, quem é escravo, e há sempre uma contradição nisto tudo, é livre porque não tem que decidir, não é? É livre da angústia de decidir. E acho que tenho que ir ali fazer outras coisas. E olha, obrigado. Estes vídeos são importantes para mim. Ajudam-me na angústia e na solidão. Não é que não tenha amigos, mas é mais fácil, num certo sentido, como dizer, quando estamos angustiados, se projetamos a nossa angústia num amigo específico, depois pode ser um fardo para ele, um fardo para nós. Assim dividimos o mal para as aldeias, não é? Não vou dizer, nem tenho a pretensão ou exigir que todos aqui sejam que veem isto, meus amigos. Não é isso que está em causa, é que possam aprender, nem que seja pelas asneiras que digo. Mas, por vezes, inclusive tendo em conta que um diálogo pressupõe a presença de um ser humano, a parada, a resposta, sinto menos culpado de exteriorizar a minha angústia, se é que é angústia, que é o inverso do desejo. Pelo menos o desejo no sentido de querer, a angústia no sentido que não queremos. Não queremos angústia. Agora a angústia também tem um papel, não é? No sentido, não, que se fôssemos simplesmente felizes, eternamente, harmoniosamente felizes, como é que seria a nossa existência? Ou seja, qual é o papel da angústia? Provavelmente daria outro vídeo aí de pensar nisso. Mas pronto, dizia eu que, como aquele tema dos Police, Message in a Bottle. Message in a Bottle. Ou seja, a tirar estas mensagens de pensamento, de reação, de luta, de sofrimento, de prazer também na conversa. E nesse sentido torna-me mais fácil lidar com essa dor, se permitem um aforismo, distribuir o mal pelas aldeias. E pronto, isto já vai longo e obrigado. Espero que tenham apreciado isto. Fazer estes vídeos também me estão a ajudar numa época difícil da minha vida, não é? Obrigado a todos.